Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penaforfadu, ex-aluno da Faculdade Teológica das Assembleias de Deus em Pindamonhangaba, São Paulo. Esta ministração de hoje, desta lição de número 8, estaremos fazendo aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Semiadap, em São Jorge, na Guiana Francesa, sob os cuidados pastorais do pastor Ednelson e missionária Iria. Lição de número 8. O início da civilização humana. Lemos em Gênesis, capítulo 4, versículo 17. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Logo aqui, podemos perceber que uma das missões do ser humano é povoar a terra, dominar os segredos da criação divina e fundar uma sociedade que venha a glorificar o nome de Deus. Portanto, aqui iremos aprender muito bem sobre a origem da civilização humana e, para tanto, focaremos principalmente no capítulo 4 de Gênesis, pois é justamente aí que encontramos a primeira cidade construída pelo homem. Em seguida, veremos por que a civilização é marcada por tantos conflitos, dissoluções e violência. Apesar de tudo, Deus jamais deixou de intervir nos negócios humanos. Além de Criador, Ele é o Senhor de todas as coisas. Então, concluindo, poderemos mostrar que somente o Evangelho de Cristo pode redimir a civilização atual. Ponto de número 1. A origem da civilização humana. Neste tópico, por exemplo, definiremos a civilização humana, realçaremos o casamento como a base da civilização e mostraremos o trabalho como o meio de sua subsistência. A civilização é um projeto de Deus. 1. Definindo a civilização. Segundo alguns dicionários, civilização é o conjunto de aspectos peculiares à vida intelectual, artística, moral e material de uma época, de uma região, de um país ou de uma sociedade. Foi o que Adão e seus descendentes demonstraram logo após a queda. Portanto, se Adão não tivesse pecado, algumas pessoas fazem esta pergunta: haveria civilização? Claro que sim, pois nesta hipótese o processo civilizacional seria muito mais brilhante e proveitoso, porque o homem cumpriria plenamente a vontade de Deus quanto ao desenvolvimento de nosso planeta. 2. O casamento como base da civilização. É preciso compreender que a civilização humana teve início quando Adão recebeu Eva como esposa. A partir daí,
não somente a família, mas a nação, o povo e o Estado tornaram-se possíveis. Logo, sem o casamento, cujo real modelo encontramos na Bíblia Sagrada, a civilização humana seria impossível. Ainda digo que até a própria Igreja de Cristo, apresentada como a sociedade perfeita, tem no casamento bíblico a sua base espiritual, moral e emocional. 3. A subsistência da civilização. Aqui na Bíblia Sagrada, apresenta o trabalho não como um fim em si mesmo, mas como um meio de subsistência humana. Quer o homem tivesse pecado ou não poderia escapar ao trabalho, pois o próprio Deus é apresentado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como um exemplo de trabalhador. Jesus declarou diante de todos: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Além disso, Deus criou Adão para governar o mundo, uma atividade que requer atenção e esforço concentrado. Após a queda, o trabalho humano tornou-se um enfado devido à enfermidade do planeta. Então, a civilização humana é o conjunto de realizações espirituais, morais, sociais, materiais e econômicas da vida humana num lugar. Ponto de número 2. Civilização e conflito. Já que observaremos agora como a inveja, o homicídio, a poligamia e a desordem social marcaram a civilização humana desde o início. Nós podemos analisar muito bem a vida entre Caim e Abel. Os primeiros filhos de Adão dedicaram-se à subsistência básica da civilização humana, a agricultura e a pecuária. Caim fez-se lavrador, enquanto Abel se tornou o pastor, trabalhou na pecuária. Sem ambas as atividades, a civilização torna-se inviável. Foi na convergência de ambas as atividades que Caim, o agricultor, movido por sua inveja maligna, matou Abel, o pecuarista, temente a Deus. 2. A cidade de Lameque. Enoque, vamos bem observar que esse Lameque não é o pai de Noé, e esse Enoque não é o Enoque piedoso, ancestral de Noé também. Foi o nome da primeira cidade fundada na terra, estabelecida por Caim, logo após este haver assassinado Abel. A cidade de Enoque foi marcada pela violência e pela banalidade quanto à vida humana. Tanto é que Lameque, um dos netos de Caim, matou 2 homens por motivos fúteis e, em seguida, celebrou o seu duplo homicídio com uma poesia. Desde então, a violência vem sendo celebrada em poemas, em crônicas, em romances e até em filmes. Mas virá o tempo em que os homens não mais aprenderão a se matarem. Um dia isso tudo vai acabar em nome de Jesus. Portanto, é preciso
confiar no Senhor. 3. A tecnologia. Percebemos também, no mesmo contexto, que, paralelamente à sua iniquidade, a civilização caimita, instalada na cidade de Enoque, experimentou grande processo de desenvolvimento que chamamos de progresso tecnológico, econômico e artístico. Havia, sim, ali fabricantes de tendas, criadores de gado, metalúrgicos e músicos. Do texto bíblico, inferimos que havia mais progresso entre os filhos de Caim do que entre os filhos de Sete. Por esse motivo, estes, seduzidos pela civilização daqueles, vieram a afastar-se de Deus. A partir daí, a iniquidade alastrou-se de tal forma na terra que o Senhor Deus decretou um juízo de toda aquela civilização, a saber, o juízo chamado o dilúvio. Portanto, os diversos conflitos marcaram a história da civilização humana. Ponto de número 3. O Deus que intervém na civilização. Vamos aqui aprender que o Criador e Senhor de todas as coisas, a saber, Deus, tem direito de intervir tanto na biografia de cada um de nós, quanto na vida das nações e na própria civilização. Veremos ainda, finalmente, que o Senhor Jesus Cristo é o único Salvador do mundo, a única esperança para a civilização humana. A intervenção na biografia de cada homem. Percebemos aqui que Deus interveio diretamente, por exemplo, nas biografias de Adão, de Caim, de Enoque. Assim, ele, Deus, o faz, não apenas para disciplinar e punir, como também para recompensar aos seus servos. Indiretamente, o Todo-Poderoso intervém através das autoridades por ele constituídas. Deus não se limita a criar o universo, nem nos abandonou após nos haver formado. Ele continua a observar atenta, justa e amorosamente todas as coisas. E sempre que necessário, Deus intervém. Se o Senhor não agisse assim, a civilização humana, como a conhecemos, não mais existiria. 2. A intervenção na história da civilização. Percebemos logo que, no princípio da história sagrada, abrangendo o Antigo Testamento e o Novo Testamento, Deus interveio diretamente na civilização por ocasião do dilúvio e da Torre de Babel. E desde então, vem o Senhor intervindo na história, por intermédio de reinos e impérios, a fim de impor a sua vontade soberana aos rebeldes e apóstatas. Vê-se, pois, que a intervenção divina na civilização jamais foi interrompida. De Adão aos nossos dias, o Senhor sempre interveio na história humana. De outra forma, a humanidade seria inviabilizada. 3. Jesus Cristo, a única esperança para a civilização humana. É verdade
E às vezes somos levados a pensar que o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo apenas para salvar indivíduos. Todavia, o amor de Deus não se limita a biografias, porque Ele, amando o mundo de tal maneira, enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isto mesmo, para salvar a todos, inclusive a civilização e a história. Na grande comissão, somos instados a evangelizar até os confins da terra, pois o Evangelho de Cristo redime tanto pessoas como povos e civilizações. Chegará o dia em que toda a terra encher-se-á do conhecimento de Deus. Logo, em Cristo, Deus continua a intervir na história humana. Portanto, a única esperança para a civilização humana é o Evangelho de Cristo. Por essa razão, proclamemos a palavra de Deus a tempo e fora de tempo, para que não venhamos a ser destruídos. Além do mais, o Senhor Jesus constrange-nos a salgar e a iluminar a nossa geração através de um testemunho eficaz. Somente a Igreja de Cristo tem as propriedades do sal e da luz. Que o nome de Cristo seja exaltado. Jesus Cristo é